Nós vamos ler até o versículo 37. Os irmãos podem ajudar, aqueles que gostam de ler, podem ajudar na leitura. Eu vou ler o primeiro, então a igreja vai, na sequência, lendo até o versículo 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazem isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espantaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele meio do caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou nos ferimentos, aplicando-lhe óleo e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Quando esses 3 ficaram vencidos próximo do homem que caiu nas mãos dos sacerdotes, Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai, procede tudo igual modo. Nesses versículos, o nosso desejo é que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura da sua palavra. Amém. Amém. Estes versículos que nós lemos nos mostra algo muito importante de se observar na palavra de Deus, né? Por mais uma ocasião, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo está sendo colocado à prova. Não raramente isso acontecia com ele. Enquanto ele estava trilhando o seu caminho, estava realizando a missão que o Pai havia entregado a ele para vir, para salvar a humanidade. Não raramente alguns líderes religiosos invejosos, não é? Movidos por uma inveja íntima do Senhor Jesus, uma leviandade, se opunham a ele para, de alguma forma, muitas vezes sutilmente, como aqui, para tentar tirar-lhe o crédito, tirar o crédito das suas ações, tirar o crédito das suas palavras, tirar toda a sua beleza, tudo aquilo que o povo podia ver nele. Não raramente acontecia isso. E aqui nestes versículos em que Lucas, o evangelista, está relatando, no seu capítulo 10, não é diferente. Nós observamos que um homem, não é dito o nome desse homem, diz que ele é um intérprete da lei, alguém que tinha um contato com as Escrituras.
com o Velho Testamento, com a lei que foi dada a Moisés, por intermédio de Moisés, um homem que conhecia de fato os desígnios dados ao povo de Israel. Este homem capaz de discernir, de compreender, de interpretar, de ensinar, ele se opôs ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito sutil. Ele se levantou diante daqueles homens ali, não é? E ele disse ao Senhor: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo conhecia todos, inclusive este homem. O Senhor Jesus Cristo, de uma maneira toda particular, ele começou então a mostrar, a conversar e a responder a pergunta deste homem. Mas é curioso a maneira com que ele fez, a maneira com que ele continuou o diálogo diante da pergunta que foi lhe dada. Eu dou graças a Deus e fico realmente feliz por tais homens invejosos na palavra de Deus. Porque diante da sua inveja, da sua raiva religiosa e das suas armadilhas, das suas ciladas para pegarem o Senhor Jesus Cristo em alguma coisa, apontar a Ele alguma falha, algum erro, o Senhor Jesus, diante dessas situações, Ele trouxe a nós ensinos tão preciosos. E trouxe a nós a sua vida, a sua missão, o seu desejo e o seu amor diante dessas perguntas. Perguntas que foram feitas com uma segunda intenção, não é? Não, alguma coisa por trás daquilo que se está perguntando. E diante desta pergunta, o Senhor Jesus Cristo não somente responde esta verdade de alcançar a vida eterna, como ele mostra o erro deste homem para ele, como também ele mostra, através da sua resposta, a sua missão e o seu amor, através desta pergunta indevida. Vamos pôr assim, uma pergunta indevida deste homem, porque a própria palavra de Deus, o próprio Escritor está dizendo: certo homem entrou, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele estava sendo levado com um sentimento que não era de reverência, apesar de ter chamado o Senhor Jesus de mestre. Não era reverência, não era reconhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas era uma falsidade religiosa para prejudicar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, mas a maneira com que o Senhor Jesus Cristo fala com esse homem mostra para ele e para nós a sua missão, diante da história que ele vem então contar, diante dos acontecimentos que ele mostra, dos acontecimentos que ele narra, das coisas que ele vai mostrando àquele homem ali. Antes dele mostrar quem era o próximo deste homem, uma coisa que de maneira nenhuma ele deveria perguntar, sendo o intérprete da lei, e era óbvio que nós também, nós não devemos fazer esta pergunta, porque é óbvio quem é o nosso próximo. Qualquer pessoa é o nosso próximo. Veja como que o Senhor Jesus Cristo encaminhou as coisas. Ele perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo pergunta para ele o que ele deveria saber. O Senhor Jesus Cristo sempre fazia isso. Os irmãos podem perceber em outros locais, outros endereços da palavra de Deus. Nas perguntas feitas a ele não dava a resposta. Mas o que ele fazia? Ele fazia uma outra pergunta.